Bom dia a todos. Hoje nós iremos fazer uma campanha do Salmo 59 e nós iremos começar lendo sobre a cidade de refúgio. É um assunto muito interessante, né? Espero que vocês gostem, tá? A cidade de refúgio ela está em Josué 20 e também em Números 35. Nós iremos ler Números 35, tá? 35, versículo 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mãos cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida, que ferir alguma alma por erro, e essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação do juiz. E aqui Deus ele se preocupava com aqueles também que cometiam homicídio, e para que não fosse morto pela a família daqueles que ele matou, Deus dava refúgio, né? E é muito interessante que Deus se preocupava com todo mundo, né? Das 48 cidades dadas aos levitas, 6 eram cidades de refúgio. Essas foram colocadas sob a supervisão dos levitas, provavelmente porque eram as mais imparciais nos julgamentos. As cidades de refúgio eram necessárias, pois era comum a vingança pela morte de um parente ou ente querido. Os levitas faziam uma audição preliminar dos acusados, fora dos portões da cidade, que a cidade tinha muro, né? Não era qualquer um que entrava. E quando ele chegava para pedir ajuda, eles tinham que falar por quê, né? Fora dos portões da cidade, enquanto o réu era mantido nela até o julgamento, que ele ia ser julgado ainda. Caso o assassino fosse julgado e fosse inocente, o réu seria liberto só depois da morte do sacerdote. Aquele tempo as pessoas viviam muitos anos, né? Então eles iam ficar muito tempo lá. E poderiam começar uma nova vida, sem se preocupar com os vingadores. Mas se ele fosse julgado e o crime não fosse acidental, o réu seria liberto, ficando à mercê dos vingadores da vítima. Ele soltava e daí deixava cumprir a vingança, né? Esse sistema de justiça demonstra como a lei de Deus e a sua misericórdia sempre nos beneficiou. Se uma pessoa fosse assassinada, mas não houvesse provas contra o suspeito pelo crime, a cidade de refúgio assegurava a este que haveria de apurar os fatos e a justiça fosse feita, mas se o réu saísse da cidade, estaria assumindo a culpa e poderia ser morto pelos vingadores da vítima. A justiça serve para julgar e zelar pelos inocentes, né? Onde encontrar segurança? Imagine 2 jovens de 20 e poucos anos cortando lenha nos dias do antigo Israel, há 3.000 anos. Vamos chamá-lo de Elde e Eli. Enquanto juntava lenha para o fogo, compartilhava histórias, ria junto e conversava sobre o futuro. Então, acontece sem querer, Elde, ao girar o machado com toda a força, ele erra o alvo e acerta a cabeça do seu amigo e atinge a garganta de Eli. O rapaz sangra, né? E até morrer.
Embora tenha sido um acidente, Elde reconhece que sua vida será tirada em seguida, porque era lei naquela época, né? Até hoje, né? O pai e os irmãos de Eli precisam se vingar da morte do ente querido. E o que ele faz? Ele vai querer pegar o Elde, né? Mas não há tempo a perder. Elde começa a correr. E à medida que ganha velocidade, corre cada vez mais depressa. Seus pulmões queimam, ele ofega, quase sem ar. Suas pernas doem, seu coração bate acelerado. Gotas de suor lhe descem pela testa. Ele se esforça a correr ainda mais. À distância, ouve o galopar de cavalo. Os pais e os irmãos de Eli estão ao seu encalço. Ele sabe que se não chegar logo à cidade de refúgio, sua vida terá fim. Cheio de culpa por ser descuidado, tomando de preocupações, com muita ansiedade ele apressa seu passo. Há 6 cidades de refúgio espalhadas lá perto, né, onde que ele se encontra. A maior distância alguém poderia estar de uma cidade de refúgio era de uma viagem. Mas ele não tem muito tempo a esperar, então ele corre velozmente e até cair no portão da cidade pedindo socorro. Então ele foi procurar refúgio aonde? Na cidade de refúgio. E quando vocês estão com a vida muito atrapalhada, com quem vocês vão pedir, né? Imagina a cena, você correndo, pedindo ajuda, né? E só tem a cidade de refúgio para você pedir ajuda. Então você vai ter que correr muito mesmo para chegar nessa cidade e pedir proteção, né? Isso aí se encontra. No dia de hoje a gente está muito atribulado, nós não sabemos para quem recorrer. Então nós vamos ler hoje Salmo 59. Vocês imaginam vocês pedindo socorro, estão muito atribulados, estão igual esse moço, doido para chegar na cidade de refúgio. Então nós vamos orar, tá? Para Deus aliviar todo esse sofrimento que está te atrapalhando hoje. Senhor Deus, livra-me dos meus inimigos, meu Deus. Proteja-me dos agressores, livra-me dos que querem me fazer mal. Salva-me de quem derrama sangue, pois espreito a minha vida sem que eu tenha culpa, nem pecado, Senhor. Sem culpa minha, eles me atacam, Senhor. Tu és o meu Deus, tu és o Deus do exército. Deus de Israel, levanta-te e visita todas as nações. Não tenha piedade de ninguém que faz o mal. Eles voltam a cada noite, ladrando como cães pelas cidades. Eis que se exaltam e têm espadas entre os lábios. Mas tu, Senhor, ris deles, zomba de todos. A nação, a ti está a minha força. E dirijo-me a ti nesse momento, para que o Senhor dai-me a defesa. Venha ao meu encontro, meu Deus de misericórdia. Ele me fará desafiar meus inimigos. Não os termine para meu povo. Não extermine, meu Deus, para que eles vejam a sua grandeza. Dispersa-os com sua força e humilha-os, Senhor. Tu que és o nosso escudo, proteja-nos contra as forças do mal, proteja nosso serviço, a nossa saúde, a nossa nação, nosso presidente, abençoe a todos, livra-nos de toda a peste perniciosa, de todo o jugo hereditário, de toda a maldição, toda praga lançada contra nós seja cortada agora no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. E lembre-se, sempre existe uma cidade de refúgio. Deus nunca deixa os seus filhos desamparados, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe, deixe seu joinha, viu? E vamos em frente.